O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhes dava. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e o cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado, e começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou um novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou este teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar?
Sentados mesmo, juntos rezemos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. Levanta-se Deus, intercedendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste, que sejam dispersos teus inimigos e fujam todos quantos os odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos e estimados filhos e filhas, estamos celebrando neste domingo o 4º domingo do tempo da Quaresma. Então já passamos da metade do tempo quaresmal e daqui 2 semanas daremos início às celebrações pascais. E aí a liturgia no dia de hoje dá licença à cor roxa, e aí nós usamos a cor rósea. Por qual motivo? Para ser um sinal de que o tempo de penitência está chegando ao fim. É encher o coração de alegria por celebrar a salvação que nos foi dada por Jesus Cristo. E além desses fatos, já é tempo de começar a colher o fruto das nossas penitências, da oração, do jejum, da esmola e das abstinências, que realmente devem nos transformar e nos tornar pessoas melhores. E aí, as leituras da celebração do dia de hoje, por um lado, vem realmente enaltecer a esperança e, por outro, a atitude que Deus tem para conosco e quão importante nós somos aos olhos de Deus. Então nós temos a primeira leitura tirada do livro de Josué. O trecho que nós acabamos de ouvir, o povo de Israel terminou a sua caminhada no deserto e já estava ali na terra de Canaã, a terra que foi dada a eles, a terra onde corre leite e mel. E logo no início da leitura é dito a Josué que o povo de Israel ali não vive mais o opróbrio do Egito. Que isso significa que o povo de Israel não passa mais dor porque não é mais escravizado, e sim um povo livre. E ali já é para que realmente o coração se encha de esperança, mas acima de tudo de gratidão a Deus por tudo aquilo que Deus já fez e faz e fará, tanto na vida daquele povo quanto na nossa. E aí já vem o primeiro ensinamento a nós, que é o coração agradecido a Deus. Então, qualquer murmuração da nossa parte, reclamação da nossa parte, seja ela qual for, demonstra a ingratidão do nosso coração. Demonstra, infelizmente, o quão ingratos nós somos a Deus. Porque o principal Deus já nos deu, que foi o dom da salvação, que foi abrir ou escancarar as portas do céu para todos nós. E nós aqui, e ao participar desta celebração, devemos sempre buscar esse coração agradecido e de esperança de que Deus caminha junto de nós
nos abandona. E aí é dito ainda na leitura que aquele povo não comia mais o maná do deserto, o alimento que Deus concedeu a eles quando passavam necessidade no deserto, na caminhada a Canaã, na caminhada à terra onde corre leite e mel. E por qual motivo? Porque aí agora o povo come do fruto do seu trabalho, come do esforço de cultivar a terra, de plantar, semear e colher os alimentos para que eles possam subsistir. E aí o paralelo que nós devemos fazer com esse esforço e colher esses frutos, repito o que disse anteriormente, é começar a colher os frutos da nossa penitência e da nossa abstinência, das nossas esmolas, enfim, aquilo que nós nos propusemos em fazer nesse tempo quaresmal, não pedindo coisas supérfluas para Deus, mas pedindo realmente a transformação e a conversão interior, de nos tornar pessoas melhores. E me desculpe, se as suas penitências não eram nesse sentido, então está vivendo esses 40 dias em vão, porque no final vai se frustrar, porque não vai receber nada além daquilo que Deus já havia prometido, que é nos reaproximar dele, nos dar uma nova chance e não coisas qualquer. E aí, dando continuidade nessa reflexão, como eu disse, que a penitência para poder nos transformar em pessoas melhores, a segunda leitura da primeira carta aos Coríntios é dito que de fato em Cristo somos novas criaturas. E somos novas criaturas porque Jesus nos uniu novamente a Deus. E como nós somos reconciliados por Deus, nós também devemos ser promotores da reconciliação. E quando nós falamos da reconciliação aqui, é entender que Deus nos deixou o sacramento da penitência, o sacramento da reconciliação, a confissão, para poder acolher o nosso pedido de perdão e nos dar quantas chances forem necessárias para que nós possamos permanecer junto dele. Mas precisamos fazer a nossa parte, e a nossa parte é levar a reconciliação a todos aqueles que nós nos encontrarmos, seja eles quem forem. E aqui, nessa leitura, nós temos uma restauração do significado e do sentido da palavra sacrifício. E isso é Bento XVI que nos ajuda nessa reflexão. É que nós pensamos em sacrifício como algo difícil de ser feito, ou algo que vai exigir dor na nossa parte, e não é. Sacrifício aqui é muito mais uma atitude. E quando nós falamos do sacrifício de Jesus que nos uniu novamente a Deus, é da encarnação à ressurreição, e não apenas um fato ou alguns fatos isolados da vida de Jesus. Então, a vida de Jesus, que foi essa atitude de sacrifício, foi para quê? Foi para poder nos tornar sagrados novamente aos olhos de Deus, nos tornar especiais novamente aos olhos de Deus. E por isso que nós podemos ser chamados de filhos e filhas de Deus. Então, se nós somos chamados filhos e filhas de Deus pelo sacrifício de Jesus, que nos uniu, que nos tornou sagrados aos olhos de Deus,
nós precisamos, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, também ajudar que a vida dos outros, que a vida do nosso semelhante, possa ser sagrada aos olhos de Deus, independente de afinidade, independente se gostamos ou não da pessoa, independente se temos mágoa ou não da pessoa, independente se temos algo contra a pessoa, independente se conhecemos ela ou não. E por que eu falo isso? É porque quando nós olhamos para nós, de dizer que somos especiais e sagrados aos olhos de Deus, então podemos ter quantas oportunidades forem necessárias. Mas quando isso vai na vida do outro, do nosso semelhante, não é bem assim. Aí colocamos empecilhos, ou até mesmo na nossa soberba, queremos ditar quem merece ou não estar próximo de Deus, ou quem merece ou não ser sagrado aos olhos de Deus. E aqui eu vou chamar a atenção: se não agirmos dessa forma, no fim da nossa vida, quando tivermos que prestar conta da nossa vida a Deus, também vamos ter que prestar conta da vida daqueles que não tiveram essa oportunidade pela nossa irresponsabilidade, pelo nosso contra-testemunho ou pela nossa falta de esforço. E isso é muito sério, porque podemos perder o céu se fizermos alguém ter perdido o céu porque não fizemos a nossa parte. Podemos perder o céu se alguém perdeu o céu porque não o tornamos ou não fizemos acreditar que ele ou eles também eram especiais e sagrados aos olhos de Deus. Então coloquemos a mão na nossa consciência e vejamos: se morrermos hoje e tivermos que prestar conta da nossa vida, também vamos ter que prestar contas da nossa omissão, ou Deus pelo menos vai ver o nosso esforço? E aí o Evangelho da celebração conclui toda essa nossa reflexão. O Evangelho da celebração do dia de hoje, ele é comumente chamado, conhecido como o Evangelho do Filho Pródigo, mas não é o nome correto deste Evangelho, desta parábola. O nome correto nas novas traduções das Sagradas Escrituras já aparece como o Evangelho do Pai Misericordioso. Por qual motivo? A personagem principal não é o filho mais novo e nem o filho mais velho. A personagem principal é o Pai. Tanto que em alguns escritos antigos, essa parábola também é conhecida como parábola do pai, do pai e mãe, do pai que é pai e também é mãe, pelo seu amor e consideração para com o seu filho ou com os seus filhos. E aí, logo no início do Evangelho, nós temos a figura dos publicanos e pecadores. Publicanos aqui é um grupo dos judeus, eles eram os homens cobradores de impostos. E por serem cobradores de impostos, eles eram mal vistos pelos outros. Por quê? Porque enriqueciam de maneira ilícita, cobrando muito a mais daquilo que o império solicitava, para poder ganhar muito a mais além da sua comissão, que já era pré-estabelecida. Então eram homens corruptos e não eram bem vistos. Os publicanos aqui podem ser até considerados como um grupo dentro dos pecadores. E os pecadores aqui são aqueles que são afastados de Deus, que não fazem a sua parte ou desanimaram na vida de fé, que têm obstáculos na sua relação com Deus.
E aí nós vamos ter também outros dois grupos, o dos fariseus. E os fariseus aqui, a soberba deles era muito alta. Por quê? Porque eles gostavam dos aplausos, eles gostavam dos reconhecimentos, eles gostavam de estar sempre nos melhores lugares e se gabarem, porque eram fiéis a Deus, faziam tudo aquilo que estava prescrito na lei, não por amor, mas para poder conseguir e garantir privilégios. E o outro grupo é os mestres da lei. Os mestres da lei eram homens respeitados, porque eram responsáveis de ensinar o povo a serem fiéis a Deus, o que deveriam fazer e como deveriam agir para poder ter uma comunhão com Deus. Mas qual o problema? Esses homens ensinavam e cobravam isso dos outros, mas não viviam. Colocavam penas demais nas costas dos outros, mas eles não faziam. No português claro e objetivo, os fariseus e os mestres da lei eram hipócritas. Então, e a parábola se dirige a esses homens, aos fariseus e mestres da lei, porque criticavam Jesus, porque Jesus estava no meio dos pecadores, Jesus estava no meio daqueles que de fato precisavam dele. E esses homens não concordavam porque se sentiam ali melhores. E infelizmente, esse tipo de ideia está tentando se infiltrar no nosso meio como igreja. Pessoas que querem criar grupos, e Jesus nem pensou sobre isso, simplesmente de escolhidos, onde não se misturam com os outros e até mesmo tem preconceito daqueles que têm as suas dificuldades de permanecer na graça, de permanecer de fato unidos a Deus, como se Jesus quisesse isso. E chega ao cúmulo, isso já aconteceu em vários lugares, de pais chegarem para os párocos e falarem o seguinte: padre, então eu sou catequista, ou eu mesmo vou dar catequese para o meu filho e filha dentro de casa, e aí ele só vem para receber os sacramentos da primeira comunhão e da crisma. E graças a Deus muitos padres colocaram essas pessoas no seu devido lugar, que não permitiram e não deixaram. Se querem dar testemunho, que os filhos estejam junto com os filhos dos outros, que os seus filhos estejam junto com os outros filhos dentro da vida de comunidade, onde deve crescer o nosso discipulado. E se essas crianças têm a catequese também junto dos pais, que possam ajudar as outras crianças e jovens no entendimento e no aprofundamento da fé, e não viverem separados. Quem pensa desse jeito está pensando igualmente aos fariseus e mestres da lei. Não tem diferença daqueles que querem agir desse jeito com esses homens. E aí nós vamos ter então o filho mais novo. O filho mais novo, quando pede a herança para o pai, é como se ele matasse o pai em vida e dissesse assim: para mim o senhor morreu. E é interessante que tem hora que eu escuto filhos na confissão, orientação, enfim, reclamando. O pai e a mãe têm uma determinada aquisição financeira um pouco mais alta, tendo uma estabilidade, bons salários, boa poupança e imóveis. Aí eu vejo o filho reclamar que o pai e a mãe estão gastando a herança deles, que estão vendendo os imóveis deles. Gente, com todo respeito, eu já não tenho paciência para essas coisas. Eu só falo para o filho ou para a filha: crie vergonha e vá trabalhar e construir o seu patrimônio.
porque enquanto seu pai e sua mãe estiverem vivos, se eles quiserem vender, dar para quem quiser, doar o dinheiro da poupança para onde eles quiserem, é dinheiro, é bens deles, não seus. Só será seu quando eles fecharem os olhos. E se venderam tudo e não deixaram nada, isso não é irresponsabilidade dos pais, porque viveram e criaram todo o seu patrimônio e tinham todo o direito de usufruir deles. E não filhos e filhas que querem simplesmente ficar de braços cruzados, fazem faculdade só por fazer, não querem trabalhar e querem ainda viver às custas do pai. Isso é uma irresponsabilidade demasiada, e pais e mães não permitam que esse tipo de situação aconteça e coloquem seus filhos no seu devido lugar e que trabalhem para poder terem a sua estabilidade, para poder terem seus bens e se casarem, criarem bem os seus filhos e não tentar usurpar aquilo que os pais construíram. Pois bem, ainda daí o filho pródigo, que todos nós nos colocamos como filho pródigo, como os coitadinhos, enfim. Eu tenho que chamar a atenção e dizer uma coisa a vocês: o filho pródigo, ele volta para casa não porque se arrependeu de ter pedido a herança, não porque se arrependeu da vida desregrada que ele teve lá atrás, não. Ele só se arrependeu, ou ali bateu um sentimento ali de que lhe faltava alguma coisa, que ele passava necessidade, porque teve fome. A conversão dele ir a princípio ao pai foi porque teve fome, foi de maneira realmente pensando apenas em si. E quantos nós também vamos pelo mesmo caminho? Nos aproximamos de Deus porque a dificuldade bateu a porta. Vamos atrás de Deus como cordeirinhos arrependidos, porque estamos passando por dificuldades que na maioria das vezes nós causamos pela nossa irresponsabilidade, pela nossa falta de compromisso diante de Deus, diante das coisas da vida e das nossas mais variadas relações. Não somos tão diferentes que a atitude do filho mais novo. E aí, quando o pai o avista, e quando o pai o avista de longe, provavelmente o pai ficava naquele lugar por vários momentos durante o dia, durante todo o tempo que o filho mais novo ficou fora, esperando que o filho voltasse. Por isso que ele o reconhece de tão longe. E a conversão de fato do filho mais novo acontece quando ele acolhe o filho mais novo e não cobra nada, não cobra explicação, não quer saber o que ele fez ou deixou de fazer com o dinheiro da herança que ele havia recebido, não coloca nenhum tipo de exigência ou condição, o acolhe, dá uma nova dignidade com a túnica e o anel, e celebra com alegria esse retorno, coisa que infelizmente nós não fazemos. Tem hora que nós mesmos queremos colocar condições do porquê que o outro e de como o outro tem que voltar para Deus, condições que nem nós fazemos ou que nem nós cumprimos, ou dizer que o outro é caso perdido, que o outro não tem jeito, e isso não é verdade. E aí é entender que quando nós experimentamos esse amor do Pai que não nos cobra nada, nós vamos de fato também entender o quão especiais nós somos aos olhos de Deus. A nossa confissão deixa tudo aquilo que nós fizemos para trás e a nossa nova vida começa da confissão em diante. E aí aproveitar essas oportunidades que Deus nos dá. Se de fato nós estamos
arrependidos. E aí nós temos a atitude do filho mais velho, que muitos de nós falam que não tem nada a ver com a gente. Será mesmo? O filho mais velho, quando reclama aqui, o filho mais velho quando reclama do porquê que o pai fazia festa, enfim, mostra que o filho mais velho ficou ao lado do pai. Por quê? Porque o amava de fato? Não, porque era interesseiro, simplesmente porque era interesseiro nos bens dos pais. E tem hora que nós também nos aproximamos de Deus de maneira interesseira, porque queremos alguma coisa e não queremos mudar de vida. Queremos que Deus nos dê aquilo que estamos pedindo, para depois nem lembrar que Deus existe, só lembrar quando queremos novamente alguma coisa, ou quando o fruto ruim bate a nossa porta, quando a dificuldade bate na nossa porta, aí também nós vamos lembrar de Deus. Então me desculpe a sinceridade, também não somos tão diferentes do que o filho mais velho. E encerro com a seguinte reflexão: nós só vamos entender a atitude, o filho mais velho só vai entender, ou nós como filhos mais velhos, só vamos entender a atitude que o pai teve com o filho mais novo, quando nós formos o filho mais novo que pedimos as coisas e vamos embora e aí depois voltamos. Ou quando nós só vamos entender quando nós formos aquela única ovelha que se afastou do rebanho e Jesus deixou as 99 para ir ao encontro daquela única ovelha. Nós só vamos entender de fato o amor de Deus, o quanto somos importantes, quando passarmos por essas situações e pararmos de julgar aos outros, como os fariseus e mestres da lei, achamos que somos melhores, que podemos ditar o que os outros podem viver, sendo que nós não vivemos. Então, que nesta Eucaristia realmente a nossa conversão seja sincera, que possamos nos aproximar cada vez mais de Deus e que já possamos colher os frutos das nossas penitências e abrindo nosso coração para as celebrações pascais que se aproximam. No instante de silêncio, meditemos sobre a palavra de Deus e que ela dê seus frutos na vida de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.